pessoal, hoje nós vamos fazer as aulas 3 e 4 da apostila Aprender Sempre, da primeira série do ensino médio. E nessa aula nós vamos ver exercícios sobre números reais. Então lembrando que nós já temos um vídeo aqui no canal que fala sobre conjuntos numéricos. Então se você tem alguma dúvida sobre o conjunto dos números reais, dá uma olhadinha neste vídeo. Vamos lá. Primeiro exercício. Das afirmações a seguir, então nós temos 3 afirmações. E aí fala assim, escolha a alternativa correta. Então a primeira coisa é ver qual dessas alternativas estão corretas, quais são verdadeiras. Então, afirmação 1. O conjunto dos números inteiros é formado pelos números naturais positivos e negativos e também os números representados por frações. Você que estudou os conjuntos numéricos, o que acha? Essa afirmação está correta? Não, né? A afirmação 1 é falsa. Por quê? Porque o conjunto dos números inteiros é formado apenas pelos números naturais positivos e negativos e pelo zero. E também, essa frase, para ela ser verdadeira, deveria estar falando do conjunto dos números racionais, né? Como é inteiros, é falsa, não tem fração no conjunto dos números inteiros. A afirmação 2, os números irracionais são aqueles em que a representação decimal é finita ou infinita e periódica. O que é representação decimal? Representação decimal é número com vírgula. Então, está falando que os números irracionais são os números com vírgula finito ou infinito e periódico. Isso é verdade? Não. Isso são os números racionais, né? Dentro dos números racionais, nós temos números com vírgula finito e números infinitos com vírgula e periódico. Então, é falso. Afirmação 3. Os números reais apresentam a união dos conjuntos dos números racionais com os irracionais. Verdade, pois, neste conjunto, nós temos todos os números estudados até aqui. Logo, a nossa alternativa certa é a letra A. Somente a afirmação 3 é correta. Agora, nós vamos ver o exercício 2. Observe os números do quadro abaixo e indique qual pode ser chamado de racional e qual pode ser chamado de irracional. Então, o primeiro número, 2,1, é um número decimal finito, então ele é um número racional. A raiz de 7 é um número irracional. É um número infinito e depois da vírgula ele é não periódico. 1 sobre raiz de 2 também é um número irracional, pois uma fração composta por um número irracional vai representar um número irracional. 11 sétimos, uma fração bonitinha, é um número racional. O número 3, racional. Π sobre 2 é a mesma justificativa de 1 sobre raiz de 2. É um número irracional por causa do π. Menos 2 é um número racional. 0,78, 78, 78 é um número racional, é uma dízima periódica, né? E as dízimas periódicas são números racionais. Menos 1,5 também é um número racional. Agora, na página 62 da sua apostila, temos o exercício 3, que diz: utilize uma régua e esboce uma reta numérica. Em seguida, represente os números 2,1, 11 sétimos, menos 2, raiz de 7, menos 1,5, 0,43, menos 1 raiz de 2 e π sobre 3. Na reta numérica, considere a ideia de aproximação para os números infinitos ou racionais. Primeiro de tudo, por que está pedindo para usar uma régua? Porque com a régua, a sua reta numérica vai ficar retinha e aí você vai poder usar intervalos de mesma medida. Por exemplo, a distância do número 1 até o número 2 tem que ter a mesma distância do número 2 até o número 3. Então, pessoal, traçado a reta, basta dar uma olhadinha nos números que nós temos e ver qual é o maior e o menor número, mas de uma maneira assim, rápida, bate o olho e vê. Então, vamos lá. O menor número que a gente tem? O menos 2, porque é um número negativo, né? Aparentemente, ele é um menor número. E o maior?
2,1, porque é um número positivo. Perto dos outros, aparentemente, esse vai ser o maior. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma reta numérica do menos 3 até o 3. Porque se o menor número é o menos 2, vamos pegar um a menos. E se o maior número é 2,1, vamos pegar um a mais. Então, vamos até o 3. Então, agora que a gente construiu a nossa reta numérica, basta posicionar os próximos números. Então, vamos lá. A gente tem o 2,1. O 2,1 é um número entre 2 e 3. Então, eu vou vir aqui, marcar um risquinho e vou pôr o meu 2,1. O próximo número é 11 sétimos. 11 sétimos tem que dividir. Quanto que é 11 dividido para 7? Dá 1, né? 1 vezes 7 é 7. 7 para 11, 4. Põe uma vírgula, um zero. 40 dividido para 7 é aproximadamente 5, né? 5 vezes 7, 35, vai sobrar 5 aqui. Então, se é aproximadamente 1,5, 1,5 está entre quais números? Está entre o 1 e o 2. Então, eu vou vir aqui e vou colocar 11 sétimos. O próximo número é menos 2. Menos 2 já está aqui, ó. Raiz de 7. Nós vamos ter que pensar nas raízes com resultado exato. Então, antes da raiz de 7, qual a raiz que nós conhecemos? A raiz de 4. E raiz de 4 é 2. E uma depois é a raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, a gente sabe que raiz de 7 está nesse pedaço aqui, ó. E aí, eu sei que é 2, alguma coisa. Você vai ter que testar. Tipo, quanto é 2,1 vezes 2,1? Se 2,1 vezes 2,1 der um número menor que 7, beleza. Só vim aqui e colocar minha raiz de 7. Caso não desse um valor menor que 7, eu ia ter que pôr a raiz de 7 antes do 2,1. Agora, o próximo número, menos 1,5. Então, é negativo. Eu vim aqui, entre o menos 1 e o menos 2. Menos 1,5. 0,43 com essa barra. Muita gente não sabe o que é essa barra. Essa barra representa dízima periódica, essa barra representa o período. Então, isso aí significa que é 0,43, 43, 43, mas nós vamos aproximar, lembra que é para trabalhar com a ideia de aproximação? Então, 0,43 é o 0,4, então vai estar mais ou menos aqui, ó. Menos 1 para a raiz de 2. Gente, menos 1 para a raiz de 2. Vamos pensar. Raiz de 2 é um número entre 1 e 2. Então, significa que isso aqui é 1, alguma coisinha aqui, que eu não sei quem é. Só que eu sei que o 1... Vamos pensar só nos números. Que o 1 é menor que 1, alguma coisa. Quanto que dá quando a gente divide um número menor para um número maior? Tipo assim, 3... dividido para 4. Como faz essa divisão? Vocês lembram? Coloca um 0 e um 0, certo? É a mesma coisa aqui. O 1 é menor que 1, alguma coisa. Então, isso aqui vai dar menos 0, alguma coisa. Então, se é menos 0, alguma coisa, é aqui nesse miolo aqui, em algum lugar aqui que vai estar. Como é por aproximação, eu posso pôr. Então, é menos 1 sobre a raiz de 2. E, por fim, nós vamos agora π sobre 3. Π é aproximadamente 3,14 dividido para 3. Então, aproxima mais. 3 dividido para 3 é 1. Então, a gente já sabe que está entre 1 e 2. E se você pegar o 31 para dividir para 3, você vai perceber que vai dar 1,0. Então, isso significa que o nosso π sobre 3 está antes do 11 sétimos, porque o 11 sétimos deu 1,5. Então, ele está aqui, ó, π sobre 2.